YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. 12h05, estamos de volta com o Quarto Poder, já com os nossos convidados apostos. Mas primeiro a gente vai ouvir o comentário econômico da semana e já teremos uma excelente entrevista com o vice-prefeito Pedro Veloso. Conosco Écio Costa. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre... A semana terá a divulgação de um dado muito importante, que eu vou falar mais daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria mencionar que, apesar da gente ter fechado a semana passada com a queda no Ibovespa, o mês de abril foi bastante positivo para esse índice, com principalmente resoluções importantes no âmbito político aqui dentro do país e também um otimismo externo, conforme a vacinação contra o coronavírus tem avançado, principalmente lá fora. Mas, para os próximos dias, a gente vai ter uma importante divulgação de indicadores aqui dentro do Brasil e também da divulgação de resultados das empresas. Já hoje, a gente tem um índice de compras dos gerentes, o PMI Market de manufatura, que ajuda a trazer indicações sobre como está o cenário econômico aqui dentro do país. Na quarta-feira, também teremos a divulgação dos PMIs de serviços e composto, complementando as informações para esse setor. Ainda na quarta-feira, a gente tem a divulgação da produção industrial brasileira, que no mês passado registrou uma queda de 0,7%. E na sexta-feira, teremos a divulgação dos dados das vendas no varejo, que é um importante indicador que mostra como está o ritmo da nossa economia e de sua recuperação. Mas aí é que está. A principal informação dessa semana vai ser a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que acontece na quarta-feira após o fechamento do mercado. A expectativa é que o Banco Central cumpra a sua promessa ou a sua indicação da última reunião que aconteceu em março e aumente a Selic, a nossa taxa de juros básica da economia, em mais 0,75 pontos percentuais, elevando a taxa de juros para 3,5% ao ano. Só que, claro, vai ser muito importante a gente acompanhar mais, inclusive, o comunicado que vai ser apresentado junto com essa decisão, como vai ser a expectativa da autoridade monetária em relação a mais indicações de como ele vai tomar seus próximos passos. Algumas pessoas, alguns analistas já apontam que o Banco Central deveria ter sido mais incisivo e deveria ter elevado a Selic com mais força. Mas, claro, vamos aguardar a decisão desse comunicado nesse relatório. No lado corporativo, temos uma semana bastante agitada com divulgações de resultados do primeiro trimestre, dos bancos principalmente, com o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil divulgando resultados, bem como outras importantes empresas, como Braskem, Ambev, B2W e Lojas Americanas. Serão pelo menos 35 balanços sendo divulgados essa semana. Já lá fora, como sempre, temos destaque para dados do emprego nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a gente tem o Relatório Nacional de Emprego
ADP, né, que mostra a criação de vagas no setor privado. E na sexta-feira, o tradicional relatório de emprego chamado Payroll, né, que é um dos mais importantes dados dos Estados Unidos e que ajuda a projetar, né, o que se deve esperar com relação às decisões da política monetária do Federal Reserve. Entre os principais números apresentados, a taxa de desemprego deve apresentar algum recuo, né, segundo expectativas do mercado. Também teremos alguns dados de PMIs, né, nos Estados Unidos, e lá na China, na quinta-feira à noite. Essa quinta promete ser bem agitada, com dados da balança comercial e dos números das importações e importações, principalmente daquelas empresas que são ligadas a commodities, como as mineradoras. A gente sabe que há uma pressão muito grande, muito forte sobre as commodities, principalmente as commodities minerais, e o mercado tem acompanhado bem de perto como que o desempenho desses preços pode afetar aqui também dentro do Brasil. Então é isso, um ótimo início de semana a todos e um forte abraço. Matheus Fernandes. 12h11, voltamos à Rádio Maranda FM. Muito obrigado, professor Écio Costa, sempre nos abrilhantando e nos fornecendo informações importantes para o conhecimento da economia, principalmente nessa semana, né? Teremos a votação, mais ou menos, né, que eles colocam, que é a reunião do Copom, do Conselho Monetário Nacional. Ele que decide a taxa básica de juros do nosso país e que é chamada de Selic. Mas decide aqui, o tamanho da rosca, a gente vai levar em tudo, né? Para conter a inflação, vamos ver, né? Infelizmente, estamos em um momento difícil da nossa economia. Mas ele, que também entende sobre isso, que é empresário aqui da nossa cidade, é vice-prefeito, é médico cardiologista, é uma pessoa de muita sabedoria, hoje veio nos fazer companhia e falar um pouco sobre essa trajetória política, sobre a trajetória na academia também. Sou muito curioso de saber um pouco da persona que está atrás dos políticos. Doutor Pedro Veloso, vice-prefeito de Garanhuns, seja muito bem-vindo ao Quarto Poder. Muito obrigado, Matheus, Lucas. Hoje nós temos só evangelistas aqui nesse programa. Não pode ser ruim um programa desse, né? Mas bom dia. Doutor Pedro. Esqueci de Felipe também, viu, Pedro? Tá lá em, eu tenho lá em Felipe Belo Jardim, eu já ia passar a bola para ele aqui. Nosso amigo tá lá em Belo Jardim, foi ele que estendeu o convite a você e, obviamente, com o nosso apoio. Com certeza. Né? Claro. E aí a gente vai deixar Felipe inaugurar, fazer a primeira pergunta, porque eu acho que com receio de aceitar o convite, para não configurar nepotismo, sabe? Exatamente, Felipe, ele esconde o Lima do nome dele, mas ele é Felipe Lima, meu primo. Não, aí, Felipe, tá temos muitas coisas para cobrar nesse sentido do Felipe, inclusive, porque ele é primo de Dr. Pedro, como o Dr. Pedro já confessou aqui, e lá atrás, soube de informações... Confessou, seja, ser primo de Felipe não é coisa boa. Fidedignas que quem cuidou do Felipe quando ele esteve acometido, talvez até de uma possível Covid, não sei se o Felipe chegou a ser diagnosticado, o doutor Pedro que cuidou dele aqui, deu algumas informações necessárias para que ele atravessasse esse momento difícil. Mas fala aí, Felipe. Salvou a vida do nosso menino, né? Exato. Foi mais uma bronca, sabe? Felipe. Pois é, não podia deixar de convidar aí nosso ilustre vice-prefeito, meu primo também. Eu vou ter que mudar o nome aqui, ninguém vai me chamar mais de Felipe, vai ser Barros Lima, porque se eu tirar o Barros vai ser uma guerra, se eu tirar o Lima é outra guerra, então vou fazer essa alteração aí. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui conosco, né? E acho que a primeira pergunta não poderia ser diferente. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória, né? Que o Matheus já adiantou aí, que ia lhe questionar a respeito disso. Então, fala um pouquinho dessa trajetória e por que você decidiu entrar na política e participar do pleito do ano passado. Da onde saiu essa coragem, Pedro? Que as pessoas têm muito medo da política. Não se envolve em política, o pessoal diz. Eu acho que... Não é lugar de gente de bem, né? Nas redes sociais, a gente ouvia isso, é conceito. Isso de A a Z, da direita à esquerda ao centro, todo mundo dizia às pessoas, você é uma pessoa tão boa, não entre na política. Por quê, Pedro? Pois é, eu sempre fui um militante, na verdade, né? Eu sempre fui um militante dessas causas da esquerda, mas nunca fui candidato, embora tenha recebido a minha vida toda propostas para algum cargo eletivo. Eu nunca, somente depois daquela tragédia de 2008, que a gente, e uma tragédia anunciada, né?
a gente está vendo, mas tudo que a gente está vendo agora desse desgoverno, ele foi dito na campanha, né? Não tem novidade nessa Você diz 2018, no caso, a eleição. 2018. Então, a partir de 2018 é que eu percebi, né, senti, vamos dizer assim, a necessidade de me posicionar mais claramente, mais claro do que eu já faria, né? Foi quando eu me alistei, vamos dizer assim, que é em relação à militância, quando eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, que é um partido que eu tenho uma ligação histórica. Uma maior afinidade. Assim, uma maior afinidade. Pedro foi militante na época lá da faculdade? Fui, para desespero da minha família. Eu me lembro que meu pai fazia recortes de jornal. Eu entrei na faculdade em 84. Nós ainda estávamos na ditadura ainda, né? Então estávamos no fizinho da ditadura. E meu pai, né, fazia recortes de jornais e mandava para mim preocupado, recortes de jornais com estudante que desaparecia, com receio do meu envolvimento maior com a situação. Que felizmente já estávamos no fim da ditadura naquele momento, né? Você ainda era atacado com metralhadoras dentro dos ônibus atrás de documentos, né? Que é uma coisa que você não imagina que pudesse acontecer e está quase acontecendo de novo. Foi uma perseguição muito forte naquela época. Né? Mas você estava dentro do ônibus naquele momento e entrava uma guarnição do Exército com metralhadora dentro para pedir documentos de todo mundo. Isso em 84, 83, o tempo que eu morava lá, que eu comecei a morar no Recife. Fez o quê? O FPE? Eu fiz o FPE. Né, saí aqui do Colégio 15 direto para lá, um matuto perdido no Recife, assim, sem nenhum estágio. E assim, eu já participava, eu me lembro de um comício das diretas já que a gente fez lá no centro do Recife, que eu participei, o comício da volta de Miguel Arraes. Então, assim, essa militância eu tenho de muito tempo, né? Mas assim, como eu estava dizendo, a tragédia de 2018, né? Com a eleição do inominável, aí foi quando eu resolvi realmente me filiar ao partido e fazer uma participação mais direta, né? E aí a situação vai evoluindo, porque você vai se reúne com um grupo, o Partido dos Trabalhadores, do PT, tem uma eleição interna para definir os diretórios, né, que é o chamado PED. E nesse PED nós construímos um grupo que ganhamos essa eleição interna com 70% dos votos dos diretorianos, né? Mostrando uma onda de renovação sobre a chapa que era a chapa que estava antes, né? E assim, depois conseguimos construir uma chapa de candidatos a pré-candidatos a vereadores, né? Que acabou se reduzindo a 18, dos 28 que começaram. Isso acontece em muitos partidos, né? Você começa com um grupo grande, até as regras eleitorais mesmo fazem com que isso aconteça de certa forma. E é isso que, você contando um pouco da sua história, é isso que, às vezes, a política brasileira, eu não coloco de forma hegemônica para lado nenhum, mas de forma geral as pessoas têm medo de se envolverem com a política, talvez por uma chaga que, enfim, outros líderes de outra época, da nossa geração, enfim, de diversas vertentes políticas acabaram meio que maculando a política. E por vezes a gente encontra pessoas como você, o próprio Felipe que disputou o pleito, que se interessam por política e acabam, em vez de ser estimuladas, as pessoas meio que têm medo, né? Se desestimulam, né? Eu aí entrei no partido, né? Eu fiz parte dessa composição interna e tal, do diretório. Aí o pessoal me convidou para ser um pré-candidato a prefeito naquele momento, né? Uhum. Não tinha sido o primeiro convite, mas foi o que eu levei a sério. Né? Aí eu fui consultar a minha família, né? Os meus filhos, a minha mãe, meus irmãos, sobre essa, né? É uma exposição maior que você tem, né? E são eles que recebem a maior pancada, bem ou mal, são eles que vão, né? Quando falarem mal da minha mãe, poxa, né? Eu tenho que preveni-la pelo menos nessa situação. E sim, com muito pesar, eles me concederam essa oportunidade. Importante. Então, foi a situação que acabou. Mas eu acho que é isso, é também a situação do homem moderno, né? A gente privilegia muito mais a nossa vida privada do que a vida pública, né? Isso não é apenas... Inclusive, eu vi essa fala sua num discurso dos conselhos, que eu também quero tocar um pouco sobre isso, naquele vídeo que você colocou nas suas redes sociais,
dos 25 anos do Conselho de Assistência Social da cidade, né? Da cidade? Pois é, da cidade. Né? Importante. Conselho 96. Felipe, se quiser fazer uma pergunta nesse sentido, inclusive, é bom, porque nas tuas 25 propostas lá, eu lembro que tinha uma porrada de conselho que tu queria talvez sugerir ao Executivo e ao próprio Legislativo da Câmara Municipal. Pode falar? Não, com certeza, né? Acho que é muito importante a gente incluir a sociedade tanto no Poder Executivo aí, quanto no Legislativo, né? A política serve ao povo. Então, nada melhor do que ouvir as ideias da população e as necessidades, para assim a gente poder colocar isso em prática. E nesse sentido, Pedro, eu queria saber como é que você está sentindo passou um pouquinho dos 100 primeiros dias, né? Mas a gente ainda está no início do governo. Eu queria saber o que você está pensando aí desse início, o que é que você está pretendendo também para os 4 anos, né, que são do seu mandato. Tem algum plano específico? Como andam os pensamentos a respeito disso? Assim, você sabe que eu sou o vice-prefeito. O vice-prefeito é aquela figura, aquela parda ali, você tem que estar procurando o que fazer, né, procurando se envolver com as questões, porque não existe mais uma definição institucional do que é um vice-prefeito. Não existe prerrogativa para vice-prefeito, né? Se eu ficar em casa esses 4 anos, eu estou sendo vice-prefeito do mesmo jeito que se eu estiver lá todo dia procurando o que fazer. Né? Assim, mas dentro desse contexto, né, eu vejo que nós temos assim uma condição que é rara, assim, de ter uma afinidade com o governador, né, assim, e isso abrir portas para efetividade dos programas que a gente pode fazer, né. Mas, claro, nós é que temos que criar os programas, nós é que temos que definir qual é a nossa rota. E aí a gente está nesse começo de governo ainda nos projetos, né, a gente ainda está nos projetos, mas essa responsabilidade é nossa e nós temos que criá-los logo, porque isso é uma urgência, né? A cidade está uma tragédia. Nós estamos atravessando uma tragédia que é uma tragédia sanitária, mas também se você percorre a periferia da cidade, você vai ver que essa tragédia não é apenas sanitária, é econômica, é social. Dizer, doutor Pedro, como foi, Lucas, se quiser complementar essa, doutor Pedro, como é que foi que vocês encontraram a prefeitura e assim, além do olhar como vice-prefeito e político, como médico, o senhor que tem um olhar mais humanista, é uma pessoa mais ligada às vertentes de esquerda, que são bandeiras mais à esquerda, talvez, desse olhar humanista para a sociedade de Garanhuns, como foi que vocês encontraram? Se eu não me engano, o Felipe me citou até na campanha do ano passado, que o senhor encontrou algumas cenas lamentáveis durante a campanha também, pessoas na saúde sofrendo, alguma coisa nesse sentido. Olha, antes da gente falar mal, isso não justifica a situação que a gente encontrou. Assim, nós sabíamos que a cidade não estava bem, né? Foi justamente por não estarmos satisfeitos com a condução das políticas públicas, foi que nós nos candidatamos. Então, não é surpresa encontrar o desastre que a gente está. Então, isso não nos serve de justificativa para a inação, né, para as coisas que podem acontecer no governo. Né? A partir disso, aí a gente pode pensar o seguinte: nós encontramos a cidade sem nenhuma política pública de saúde, de educação, né? Parece que as coisas eram feitas assim, as coisas iam acontecendo e as coisas iam tentando se resolver, né? Sem nenhuma proação, né? Sem nenhum projeto, sem nenhuma programação. O governo, nós chegamos aqui no pico da pandemia, só teve mais mortos pela Covid aqui em Garanhuns em janeiro, né, que foi um mês de pico de mortes aqui por Covid, agora em abril, por conta desse ressurgimento, dessa nova fase. Né? Então, assim, nesse ponto em que a doença se encontrava já, essa política de você construir hospital e abrir UTI não mais resolve. Né? Nós temos aqui uma região
com 140, só na cidade 140 mil pessoas, né? E 140 mil pessoas, se 1% adoecer, não tem onde colocar, né? Então a gente tem aqui na cidade o estado que tem o hospital regional e os leitos pactuados pelo estado também no Hospital Perpétuo Socorro, tem os leitos aqui de Garanhuns, né, da UPA Covid e do Hospital Infantil, ainda temos os leitos do Hospital Monte Sinai, né, que é um hospital privado, e estão todos lotados. Absolutamente lotados. Eu só complementando aí a pergunta de Matheus, tem algumas coisas que a gente tem visto isso aí, tanto no nosso estado como a nível nacional, muitos desvios no enfrentamento ao Covid, no sentido de que você pega aquela verba que seria destinada para a saúde e acaba fazendo uma administração daquele dinheiro um tanto quanto suspeita. Nós tivemos algumas denúncias, como aqui no Recife, foi comprado o Propofol, que é um dos medicamentos que vai no kit de intubação para 45 anos de pandemia, segundo denúncias. E aí eu queria que o senhor desse uma avaliação de forma geral, e aí passando pelo Estado e também pelo governo federal, que eu acredito que o senhor seja um grande crítico pelos posicionamentos que colocou previamente aqui. Cuidado com uma voz de prisão, viu, Pedro? Só pedir essa cautela aí a você. Só tô perguntando. Só como ele citou o Propofol lá em Recife, que foi comprado para 45 anos de pandemia, eu acredito que tomara Deus que a gente não passe por 40, a gente não está no deserto, não somos os judeus atravessando o deserto, 40 anos no deserto, né? Espero que Deus tenha um olhar mais bondoso para Pernambuco. Mas complementando, talvez seja até semelhante à compra bom, o Propofol se usa, né? Mas a compra de cloroquina de uma forma desenfreada, desnecessariamente, né? Exatamente. O Propofol é um medicamento que de fato se usa, né, não nessa quantidade. Para intubação, né, e é um medicamento, é um anestésico, né, que se usa para fazer essa para intubação e para manutenção do paciente sedado entubado, né. Deus queira que nós não precisemos usar esses 45 anos em 2 anos, como a gente já está caminhando, né, nessas proporções que estão aumentando. Espero que não, né, isso é uma coisa que precisa ser investigada, claro. Exato. Né? Mas assim, Propofol funciona para anestesia, agora cloroquina não, né? Cloroquina serve para artrite, é um medicamento muito bom, eu uso há 30 anos que eu uso cloroquina, nunca tive grandes problemas com cloroquina, mas são pacientes selecionados de artrite. São, né, para outra coisa, né? Assim, e assim, no começo da pandemia, quando nós sabíamos muito menos do que hoje se sabe, era aceitável, né, que você usasse um medicamento que pode ser, né, que existe uma possibilidade valeria de dar certo, né, pelos riscos que a gente estava correndo, mas depois de um ano, depois dos trabalhos que não mostraram efetividade, aí não se justifica mais, né? Assim, o que justifica o tratamento da Covid hoje específico, infelizmente, não existe, né? Especificamente, tem alguns medicamentos que podem ser usados que reduzem a mortalidade do paciente entubado. Aí tem o dexametasona, uma dose fixa lá, que é 6 miligramas. Existe um antiviral que é impossível para uso público pelo preço dele, que é o Rendamivir, se eu não me engano. Mas que o Ministério agora está aprovando o soro, né, o soro para aplicar em pacientes no início do problema, que é uma coisa também cara e difícil de diagnosticar, porque esses problemas, esse paciente com início, você não sabe como é que eles vão evoluir, né? E esse era o grande problema de você usar cloroquina. Você ia usar um medicamento, a pessoa, a gente não sabia se tinha a doença, porque o diagnóstico só iria... demora hoje quase uma semana para chegar o resultado do exame, então você ia dar um remédio que não servia para a doença que você não sabia se ele tinha. Então você só ia... Fica difícil, né? Só ia, né, ter que se lidar com os riscos só. E o senhor é cardiologista, já ouvi falar também que causava até problemas para quem tinha algum problema de coração, o uso da cloroquina de forma desenfreada. De fato ele causa. Voltando, é um medicamento seguro, né? Como eu disse, eu prescrevo isso há muitos anos, mas não em pacientes cardíacos, né? É complicado. Né? Você tem que selecionar esse tipo de paciente. E no momento de epidemia desse,
uma das complicações da Covid são complicações cardiológicas. Você vai, uma pessoa que pode ter uma complicação cardiológica, uma doença que está indo inaparente, você vai dar um medicamento que pode complicar essa, sem trazer nenhum benefício. É um absurdo. Pedro, eu acho que um grande problema foi a politização da cloroquina, né? Eu vejo dessa forma que até a gente via comentários, né, pessoal? Quem toma cloroquina é de direita, quem não toma é de esquerda. Isso é absurdo, né? Uma comparação dessa. E já entrando nessa seara, que a gente vive hoje, eu acho que um país dividido, né? Eu acho que o discurso que a gente tem que pregar é um discurso de união para a gente enfrentar esse problema, né, do Covid de frente e unidos, né? O que é que você pensa a respeito disso? E mais uma última perguntinha antes da gente ir para os intervalos. O que o senhor pensa para o futuro, assim, nos próximos 4 anos, além do que Sivaldo já passou por aqui e nos falou, a sua visão, obviamente, mas o seu pensamento em carreira política. Chegou agora, apesar de já ter uma militância de muito tempo, se o senhor pensa, inclusive, eu conversando com amigos aqui da cidade, pessoas que gostariam de ver o seu nome na disputa para o legislativo da Alep, né, para disputar, talvez, deputado estadual, não sei. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim, claro. Fique à vontade. Sim, eu imagino que a gente tem... que nós temos muito trabalho em Garanhuns, temos muito trabalho para ser feito, né? Temos que reconstruir as políticas de saúde, reconstruir as políticas de educação, reconstruir as políticas de cultura, tudo isso precisa ser construído aqui na cidade, né? E eu, como vice-prefeito, dentro das possibilidades do vice-prefeito, gostaria muito de contribuir nesse processo todo, mas eu sou do Partido dos Trabalhadores e sou um militante do partido, né? Eu pedi autorização à minha família, como eu lhe falei daquele jeito, não vou pedir de novo, porque eles já autorizaram. Não vou. Estou considerando que foi para sempre. É um salvo-conduto para sempre. Pois é. Então, eu estou à disposição do meu partido para as necessidades que houverem. Claro, nós somos um grupo aqui na prefeitura, o prefeito do PSB, nós somos do PT, mas tem outros partidos que fazem parte da base aliada. E nesse conjunto é que vai se decidir se vai ser, se eu vou ser o candidato do prefeito, se nós vamos apoiar o candidato do prefeito. Isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo. Uma construção conjunta. É uma construção que eu espero que seja conjunta, né? Porque é assim que nós trabalhamos, né? No interesse, apesar de que eu acho que a pessoa, para ser político, ele tem que ter um toquinho de vaidade para se julgar poder ser o representante do seu reconhecer suas habilidades. Não é? Então, mas isso é uma coisa que você precisa tratar direitinho para não deixar isso passar dos limites da sua casa. Fora de casa, isso é outra coisa. Então, eu sou um militante do partido mesmo e eu espero construir esse conjunto, né? Agora, assim, eu fico muito feliz com a lembrança, né? Claro, fico vaidoso com a lembrança e tudo, da responsabilidade. Doutor Pedro, se o senhor fosse candidato a qualquer coisa na Federal Rural de Pernambuco, acho que o senhor ganhava com 200% de aprovação, porque o pessoal, de fato, lá gosta muito do senhor. Acho que para além da política, né? Talvez conhecendo a pessoa do doutor Pedro Veloso, porque eu conheci o seu nome lá, antes de saber que o senhor era primo de Felipe, porque sou aluno de lá de letras, e o pessoal falava muito de doutor Pedro. Aí eu disse, quem é doutor Pedro? Eu disse, o doutor Pedro cardiologista vai ser candidato? Eu disse, olha que legal, porque assim, para mim, como um democrata fiel, eu acredito que não é nada diferente do que acreditar que todas as vertentes devem ser representadas em uma disputa política, né? Pensamento liberal muito digno. Exato. Bom, doutor Pedro, o senhor pode se encaminhar para suas considerações finais e responder alguma coisa que talvez tenha faltado a gente perguntar. Pois é, eu estou muito feliz. Eu gostaria de agradecer primeiro a vocês, a Felipe, a Matheus, a Lucas, a todos os evangelistas aqui presentes. Júnior Paulino. E os ouvintes da Rádio Marando, né? Eu queria agradecer a oportunidade de me colocar à disposição da cidade. Eu sou o vice-prefeito, talvez, dos mais ávidos por ouvir o que as pessoas têm a dizer. Nós do Partido dos Trabalhadores, estamos, né, aqui em Garanhuns, a gente precisa ter
a gente, o Partido dos Trabalhadores, mas todos os partidos, claro, a gente precisa ouvir com muita atenção esse povo sofrido da gente, né? Eu nasci e me criei aqui, eu passei 10 anos fora de Garanhuns, dos 55 que eu tenho. Então, eu tenho 45 anos de cidade e sempre frequentei a minha família. Eu ainda hoje moro na rua, depois de muitos giros, ainda hoje moro na rua e praticamente fui criado ali na Thompson. A rua que meus pais moravam e minha mãe mora ainda. E conheço ali a realidade como se fosse o quintal lá de casa. A gente andava por ali desde pequeno. Mas é impossível você passar por ali de uma semana para outra e não perceber a degradação, né? As coisas não estão melhorando, não. A cidade está crescendo, mas aquela situação periférica vem piorando. Isso em todos os aspectos, né? Nos aspectos da pobreza do local, das pessoas, né, da dificuldade econômica das pessoas, do descaso que se faz com as nascentes dali, que estão no pau amarelo, que está na nossa bandeira, pau amarelo, né, a Vila Maria, e que são aquelas 3 águazinhas que aparecem na nossa bandeira. Eu não sei o que a gente vai fazer com aquela bandeira depois disso continuar como está, né? Então eu gostaria de agradecer a você e me pôr à disposição. Para ouvir a cidade e os ouvintes daqui da cidade. Ficamos muito felizes com a participação do nosso vice-prefeito aqui da cidade de Garanhuns, Pedro Veloso, ele que é cardiologista, que nos abrilhantou com essa entrevista. Lucas? Entrevista fantástica, sem dúvida, uma presença muito ilustre aqui. Vou até fazer um elogio à máscara dele aqui. Eu gosto muito da cor vermelha, mas o partido não sou tão adepto assim, viu? Só para deixar claro. Tá, meu amigo Felipe, suas considerações a seu primo, que salvou a sua vida quando você estava com Covid. Felipe, você votou nele, Felipe? Agora vamos abrir o seu voto aqui. Me conte essa história. Vamos lá. Na campanha eu fiz um compromisso, né, de imparcialidade, né, de independência. Então, esse voto ninguém nunca vai descobrir para onde foi. Pedro, muito obrigado pela sua presença, né? Para além, a gente pensa, ideologicamente nós pensamos diferentes, mas eu acho que a gente tem que realmente ter um pensamento de união para construir nossa cidade, nosso estado, nosso país da melhor forma possível, né? E a melhor forma é realmente trabalhando juntos, mesmo pensando de formas diferentes, né? A gente tem que encontrar um caminho buscar um caminho comum para todos nós, não é isso, Pedro? Muito obrigado por sua presença. A nossa convergência, toda ela gira em torno da democracia. Nós podemos pensar direito, mas temos bases, nós temos em torno de que a gente pode conversar. E esses limites são os limites da democracia, do respeito às pessoas, né, e do respeito às instituições, né, que é o que nos sustenta. Exatamente. 12h37, vamos aos comerciais. Ficamos muito felizes com a presença do nosso vice-prefeito. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Cavalos de potência, estabilidade nas curvas, tecnologia de ponta. Tudo isso a bordo do seu rádio. Auto Motors. As melhores dicas do mundo do automóvel. Você acelera aqui. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder.
Matheus Fernandes. 12h39, estamos de volta na Rádio Marano FM, na sua 102,3 FM. Um abraço aqui pro meu amigo Segundinho Tenório, ele que sempre nos acompanha aqui no Quarto Poder. Um abração, meu amigo. Olha, o Dr. Pedro vem falando de uma coisa aqui que é muito importante para que a gente trate aqui, e quem vai falar para nós é o Janari Damascena, ele que traz diretamente de Brasília alguns pontos importantes sobre o trabalho e o desemprego, né, que assola o nosso país e, consequentemente, a nossa região. Com a palavra, Janari Damascena. No Dia do Trabalhador, o número de desempregados bate recorde no Brasil. Mais de 14,4 milhões de pessoas estão sem emprego formal no país, de acordo com o resultado da nova pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado corresponde ao trimestre entre dezembro de 2020 e fevereiro deste ano, e é o pior desempenho já registrado desde o começo da série histórica em 2012. O dado representa uma alta de 2,9% em relação ao trimestre anterior, ou seja, mais de 400 mil pessoas desempregadas. É o que explica a analista da pesquisa Adriana Beringui. Nós estamos atingindo nesse trimestre uma população desocupada de 14,4 milhões de pessoas, ou seja, o maior contingente de pessoas pressionando o mercado de trabalho. Isso mostra que as atividades não estão absorvendo os trabalhadores nesse trimestre. Muitas delas, inclusive, estão num processo já indicando de dispensa de trabalhadores. Apesar disso, a pesquisa revela um ponto positivo. Mais de 716 mil pessoas conseguiram se manter no mercado de trabalho de forma independente, se tornando empreendedores. E esse dado foi o da única categoria de trabalhadores que cresceu da última pesquisa para esta. Um desses exemplos de superação é a história da Laiane Araújo, que tem 29 anos e mora em Samambaia, no Distrito Federal. Durante 4 anos, a jovem trabalhou em uma associação na área de hotelaria, mas com a chegada da pandemia, Laiane foi demitida. Era um momento que ninguém sabia o que poderia vir pela frente. Eu resolvi arriscar com um capital pequeno, né? Porque estava inseguro, mas crendo que poderia dar certo. Aí foi quando a minha sogra, morava numa casa bem grande, me deu a oportunidade de montar minha lojinha no espaço físico. As minhas clientes começaram a surgir, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. Em 2020, as micro e pequenas empresas tiveram um crescimento de 19% no número de pedidos de marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. De 2019 para 2020, houve crescimento de mais de 20 mil pedidos de abertura de pequenos negócios, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Reportagem Janari Damascena. Lucas Cavalcante. Isso aí, nossa reportagem. Matheus, eu tô com uma dúvidazinha aqui, que eu vi que na pauta do nosso programa hoje a gente vai falar um pouquinho da cidade de Caruaru, né? Da situação do Covid e das ações da prefeita Raquel Lira lá. Me passa um pouquinho aí da situação. A situação do Covid lá segue com abastecimento rotineiro também. Ela já divulgou aqui as datas, eu posso estar repetindo também. Mas dentro desse assunto, eu queria só fazer uma inserçãozinha que também tem coisa positiva lá. Além da condução pandêmica excelente que a prefeita Raquel Lira tem servido de exemplo para o nosso estado, assim como o Miguel também, que esteve aqui semana passada. Inclusive aqui deixamos também os nossos votos de melhoras, né? Ela que está acometida da Covid, mas se recupera em casa e é um quadro estável. Aparentemente não teve nenhum sintoma mais grave, né? Somente leve. Mas temos uma notícia positiva para o Agreste, até porque quando Caruaru vai bem, o entorno tende a melhorar junto, né? Porque em 2021, Caruaru está com saldo positivo em relação aos empregos formais. Olha aí, coisa boa. A Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa, a CTDEC, destaca que pelo 3º mês consecutivo, a capital do Agreste obteve saldo positivo em relação ao número de empregos formais registrados. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, que foram divulgados na última quarta-feira, dia 28, a cidade fechou o último mês de março com a soma positiva de mais 349 empregos formais no comparativo
entre demitidos e admitidos. Juntos, os setores de comércio e serviços foram responsáveis pela geração de mais de 208 empregos. Já a indústria, 141 empregos formais. Este foi o segundo melhor desempenho da cidade no primeiro trimestre de 2021. Também, de acordo com os números do CAGED, o último mês de janeiro de Caruaru computou mais de 217 postos de trabalho. Em fevereiro, mais 552 empregos, meu amigo. Olha, Caruaru, eu acredito que serve um pouquinho de inspiração para Garanhuns, porque economia puxante, né? A situação econômica é muito parecida. Garanhuns também é uma cidade polo de muitos municípios circunvizinhos aqui. Citar, por exemplo, Iati, a gente tem Terezinha, Brejão, Canhotinho, São João, tudo perto daqui. Isso acaba fazendo com que você tenha um polo econômico de qualquer forma na cidade. Então, acho que é uma cidade, Caruaru, a se observar, porque acho que está com um pouco mais de 2 meses, a gente teve informação de que Caruaru e Petrolina estavam entre as 100 melhores cidades de se viver do Brasil. Inclusive, Caruaru Isso é um dado muito tinha, relevante. falando do dado da Covid, que você citou anteriormente, Caruaru tinha o melhor... a capital do Agreste, a capital do Sertão, Petrolina, tinha o melhor número de recuperação de pessoas com Covid do Brasil, meu amigo. Sobre a gestão de Miguel Coelho. Felipe, tem esse comentário aí sobre a sua amiga Raquel Lira, ela que julgou suas propostas lá no ano, não tão longínquo ano de 2020, quando você encontrou com ela. Como foi esse encontro? E o que é que tu acha da gestão dela lá à frente de Caruaru, com essa geração de empregos tão robusta, mesmo durante a pandemia? Bem, Matheus, eu acredito que Caruaru e Petrolina são 2 oásis, né, no deserto aí, né, duas luzes aí de esperança aí para o povo pernambucano, né, cidades pujantes, como vocês falaram, que assim respiram empreendedorismo, respiram empreendimentos, as pessoas querem fazer negócios e investem nessas cidades justamente por isso, né? Eles têm liberdade para trabalhar, liberdade para empreender e fazer os seus negócios, né? Quanto a Raquel Lira, realmente eu tive a oportunidade de conhecê-la, uma pessoa muito educada, muito inteligente, me deu dicas valorosas aí a respeito dos projetos que tínhamos, né, quando da disputa eleitoral. Então ajudou muito, deu vários conselhos aí. Então só tenho coisas boas a avaliar do governo dela em Caruaru, né? E sempre que falo com as pessoas que moram lá, sempre tecem grandes elogios à gestão dela, ao seu trabalho, né? E, bem, é um excelente trabalho. Tanto ela como o Miguel, né, tem despontado aí, tanto que por isso que tem aparecido nas pesquisas aí para governo do estado de Pernambuco, né? Isso não é à toa, né? Não é à toa que eles aparecem nessas pesquisas, aparecem justamente porque vem fazendo um trabalho excepcional. Aproveitando também aqui o ensejo, vou mandar aqui um beijo para Beth Lima, tá, que está nos ouvindo, né? Gostou da nossa entrevista aí com o Dr. Pedro, disse que parecia uma conversa em família. Beth, justamente isso que nós somos aqui no Quarto Poder, uma família. Então, rapaz, Dr. Pedro é muito obrigado por nos ouvir. Cardiologista, porque ele tem orgulho de dizer que é primo teu. Eu vou dizer uma coisa, viu? Um grande homem. Olha, é verdade. Sobre o Covid, a Prefeitura de Caruaru, ela já está vacinando os idosos entre 60 e 61 anos de idade e pessoas com comorbidades, tá? Acima de 18 anos, quem for diagnosticado com síndrome de Down, obesidade grau 3, IMC igual ou maior que 40, transplantados, pessoas com doença renal crônica e diálise, gestantes puérperas com comorbidades e pessoas convivendo com HIV, profissionais de saúde de 40 a 49 anos, podem procurar o site vacinacaruaru.pe.gov ou pelo 0800 281 7080. Lembrando que essas comorbidades que o Matheus citou aqui na vacinação de Caruaru também está valendo para a vacinação daqui, tá? Excelente. Já começou aqui de 18 a 59 anos. Quem tiver uma dessas comorbidades que foi citada, para quem não ouviu direitinho, é só entrar no site da prefeitura, vai estar lá. As pessoas que têm essas comorbidades vão ter que apresentar uma declaração médica. E essa declaração médica, vale ressaltar, ela é padronizada, tá? Ela vai estar no site da prefeitura. Não adianta chegar com uma declaração do médico de qualquer forma. Você vai ter que imprimir esse formulário
da prefeitura, levar para seu médico, ele vai fazer a devido preenchimento e você vai apresentar na hora da vacinação, certo? Então tá aí essa informação, acho importante para o nosso ouvinte, você que está preocupado em relação a seus pais ou você mesmo que vai tomar a vacina, fica de olho no site da prefeitura daqui de Garanhuns, que tem tudo lá. Isso aí realmente, em termos de publicidade sobre o Covid, está sensacional o site da prefeitura daqui. É bom o pessoal dar uma olhadinha. Excelente. E ainda seguindo sobre a Covid, mas agora da maneira política e investigativa, a CPI terá essa semana o depoimento de 2 ex-ministros da Saúde. Quem vai falar para nós é a jornalista Maíra Heinen. Ela que fala diretamente de Brasília para nós aqui do Quarto Poder. Marcada por reuniões longas com embates entre senadores e até ações judiciais, a CPI da pandemia segue nesta semana com depoimentos importantes. Os primeiros convocados para falar à comissão foram os ex-ministros da Saúde, Henrique Mandetta, Nelson Tait e Eduardo Pazuello. Ainda nesta semana devem falar o atual ministro da pasta, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. De acordo com o plano de trabalho apresentado pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros, a CPI terá 3 reuniões semanais. Nesta terça-feira, Mandetta deve ser ouvido a partir das 10 da manhã e Tait no período da tarde. Eles serão questionados sobre o início das ações para o enfrentamento à pandemia, as estruturas de combate à crise, as ações de prevenção e atenção à saúde indígena, além do emprego de recursos federais. Na quarta-feira, a audiência será com o ex-ministro Eduardo Pazuello, que deve trazer informações sobre a política de aquisição de vacinas, o colapso de oxigênio em Manaus, as políticas de comunicação do governo em relação ao isolamento e ao uso de máscaras, entre outros temas. Há a possibilidade de Pazuello ser chamado mais de uma vez, já que ficou mais tempo no cargo, como destaca o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues. É necessário dedicar um tempo maior ao ministro Pazuello. Dos ex-ministros da Saúde, ele foi o que mais tempo ficou à frente da pasta. E os eventos que são objetos da Comissão Parlamentar de Inquérito ocorreram sob a gestão do ministro Pazuello. Houve pedido para que os depoimentos fossem colhidos de forma presencial, mas a hipótese foi descartada pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, devem ser ouvidos na quinta-feira, de acordo com o cronograma da comissão. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Pois é, 12h52, Maíra Heinen trouxe aqui um assunto muito importante, mas antes a gente só quer complementar a informação que a gente passou aqui da Prefeitura de Garanhuns com o site, Lucas, por favor. É acerca do site da Prefeitura, para quem quer ver a questão do formulário de vacinação e para quem quer ter qualquer tipo de informação acerca da vacinação do Covid-19 aqui em Garanhuns, o site é garanhuns.pe.gov.br ou vemvacinagaranhuns.site. Excelente. Meninos, vamos comentar um pouco sobre, já que antecipamos hoje a pauta municipal com a entrevista do vice-prefeito, doutor Pedro Veloso, podemos falar um pouco da agenda nacional. Que vocês estão observando dessa CPI da Covid, hein? Vai ouvir o Mandetta, vai ouvir o Tais, mas agora também tem um tempo maior para ouvir o ministro que era militar, né? Esse que era o Pazuello. Pazuello, exatamente. Pazuello, ele pegou o ministério em uma situação um pouco complicada, né? A gente sabe que durante a condução da pandemia, Mandetta, ele foi um ministro muito aceitado pelo povo em geral, porque ele técnico, né? Além de ser técnico, ele conseguia acalmar, né? A gente lembra, acho que todo mundo aqui, durante o auge da pandemia, esperava em casa, às 5 horas da tarde, 6, tinha aquele pronunciamento dele que dava uma aliviada nos nossos corações. Mas aí, enfim, toda a questão política fez com que ele fosse afastado do ministério, assumiu Tais posteriormente e, por último, o Pazuello. E aí a CPI, como disse o senador Randolfo Rodrigues agora há pouco, a CPI ela investiga atos que aconteceram durante a gestão de Pazuello, né, onde você teve toda aquela
viagem para Israel, você teve os maiores gastos da Covid em si, que foi quando liberou a vacinação e, enfim, a aquisição da cloroquina, como o Matheus citou há pouco, e outros casos que são um tanto quanto preocupantes, certo? E aí a CPI, ela está procurando investigar nesse aspecto aí. É claro que a gente sabe que, por ser feito no parlamento, a influência política é inegável, né? Então, a gente tem que observar atentamente aí como é que vai ser essa condução. Exatamente, Felipe. Matheus, eu tenho uma visão da seguinte forma, né? O Mandetta, a gente não tem muito o que aguardar dele, né? Não tem novidades, porque ele, quando saiu do Ministério da Saúde, ele já saiu dizendo tudo que estava acontecendo de errado lá, né? Como você bem frisou, ele teve um período lá que foi bastante técnico, ele não cedeu aí os desejos do presidente, tanto que foi demitido, né? Então, tudo que ele fez foi baseado na técnica e foi um bom trabalho à frente do Ministério da Saúde. Tá? Um que pode surpreender, né, é o Nelson Tait. O pessoal fala pouco, mas o Nelson Tait, ele pediu para sair, na verdade, né, não foi demitido, e quando ele pediu para sair, há indícios que ele estava sendo obrigado a prescrever para o SUS como um todo, aqueles remédios que não têm comprovação científica, né? Aqueles, tu fala como a gente já citou até das que... portarias, né? Sobre a ação Isso. Uhum. E parece que ele se recusou a assinar essas portarias, indicando cloroquina, ivermectina e por aí vai. Como? Como tratamento padrão. Lembrando aqui que o doutor Pedro Veloso, que também é cardiologista e médico, que é nosso vice-prefeito, teve aqui hoje e falou, né, que ele prescreve, mas é para outros casos, artrite, em que nada tem a ver com a Covid. Pois é verdade. Então, o Nelson Tait, que é um médico, né, quando foi confrontado a isso, ele se recusou a assinar essa portaria e tanto que pediu para sair do Ministério da Saúde. Então, o que ele tem a falar pode ser algo muito proveitoso e pode complicar a vida do presidente. Pazuello não, Pazuello acho que vai seguir a linha do governo, que o governo mandar ele dizer, ele vai dizer e é isso. Até porque quando o Pazuello saiu do ministério, o Jair Bolsonaro fez um ajuste ali dentro da organização política para poder encaixar ele e garantir que ele tivesse a prerrogativa de foro. Então, a gente já vê que tem uma espécie de, apesar dele não ser mais um ministro, tem uma espécie de relação entre ele e o governo que foi proteção. Proteção, a gente pode usar essa palavra também. Exatamente, a gente está se encaminhando para o final do programa e eu gostaria que você falasse, você que foi mais próximo dela, porque infelizmente perdemos nesses últimos dias a ex-secretária de Turismo e Cultura, né, de Garanhuns, durante a gestão do ex-prefeito Isaías Regis, ex-gestor Neila Barros. Você que teve à frente da administração do Hotel Fazenda Alvorada, talvez tenha tido um maior contato com ela nesse período, Felipe? Pode falar um pouco mais para nós? É muito triste realmente falar sobre isso. A Neila era uma espetacular trabalhadora, né, fez um excelente serviço aí à frente da Secretaria de Turismo e foi ela que levou à frente os trabalhos ali do Natal Luz durante 2 ou 3 anos, salvo engano. Natal Tanto que ela fez um bom... Não, né, Felipe? Como? Natal Luz cortou, eu não entendi. Isso, exatamente. Exatamente, e ela fez um excelente trabalho, tanto que ela é elogiada pela situação e pela oposição. Participou do governo de Isaías, sempre foi elogiada por ele, e pela prefeitura atual também. A gente viu alguns posicionamentos da prefeitura elogiando o trabalho dela. Ou seja, quando você é elogiado pelos dois lados, eu acredito que, com toda certeza, você está fazendo um trabalho diferenciado e um bom trabalho. E aqui só posso falar que ficam os meus sentimentos a toda a família que vem sofrendo muito com uma morte tão repentina como essa. E fazer um apelo para as autoridades que nós precisamos, o mais rápido possível, vacinar a nossa população para evitar que isso volte a acontecer. Tá? Então ficam aqui os meus sentimentos. Ela, que era muito jovem, né? Tinha 32 anos, nos deixou. Acho que foi nesse final de semana, Felipe? Justamente, ela faleceu na sexta-feira, né? Então, realmente. Não, perdão, foi no sábado, isso foi no sábado que ela faleceu, né? Ela foi internada na sexta-feira.
Tive contato com ela durante o trabalho lá ao frente do hotel, né? Ela sempre reunia os hoteleiros aí para conversar a respeito desses assuntos de turismo e do Natal Luz, e realmente foi uma perda muito significativa para nosso município. Ficam aqui os votos de conforto, né, do Quarto Poder para toda a família dela, que Deus conforte o coração de todos. Eu deixo também minhas condolências aqui, mas nele ela foi uma pessoa que deixou o seu legado, né? Isso aí escreveu seu nome na história de Garanhuns. Na história de Garanhuns e na história do mundo, não passou em branco. Isso é importante. E a gente deixa nossos votos de condolência aqui para toda a família em nome do Quarto Poder. Exatamente. 12h59, a gente vai ficando por aqui. Eu vou só deixar a minha dica de filme, tá? Um filme que eu gosto muito, eu não vou deixar uma dica de livro, vou deixar na próxima, mas também tem um livro falando sobre a biografia deste ser que eu vou falar agora. Você procura, tem 2 filmes com o mesmo nome, tá? O que eu vou falar é com aquele ator do Bob, como é que chama ele? O baiano? Não, o ator que apresenta o Capitão Nascimento, como é que chama ele? Wagner Moura. Wagner Moura. Sérgio é o nome do filme que eu vou deixar para vocês pesquisarem na Netflix. Ele representa um diplomata brasileiro na ONU e fez um excelente serviço, acabou falecendo em um ataque na capital do Iraque, na época da invasão. Ele que representava a ONU naquele momento, a maior autoridade da ONU dentro do Iraque, e tentava mediar a transição entre a possível saída do exército americano e a entrada de um governo iraquiano legítimo, né? Mas ele acabou falecendo quando uma explosão no prédio em que ele se encontrava, enfim, acabou sendo atacado e não pôde sobreviver naquele momento. Mas a história é sensacional, tá, galera? É um filme com grande valor histórico, né? Exatamente. Não, Wagner Moura, ele é aquele ator que todo mundo discorda ou concorda, mas ele como ator é excelente. Ficamos por aqui, 13h. Um abração pro meu amigo Júnior Paulino, que está ali na parte técnica, e voltamos amanhã, se assim o Deus permitir. Quarto Poder. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Se você quer alegria, Amarano é o lugar. Rádio Amarano. Rádio Amarano. Em Tacaimbó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM, todo mundo ouve, inclusive seus clientes. Anuncie com a gente. 87 3761 1622. Marano FM. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lagedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Nesse